Olá pessoal, tudo bem? A homeopatia é um sucesso mundial. Todo ano são gastos bilhões de dólares com os medicamentos homeopáticos. A homeopatia foi criada por um médico alemão chamado Samuel Hahnemann, no final do século XVIII. Samuel Hahnemann estava muito incomodado com a prática médica da época e com muita razão. A medicina da época era muito ruim, muito perigosa. Como que era a medicina na época? A medicina na época estava calcada principalmente em cima das sangrias. As sangrias vão matar milhões de pessoas durante o decorrer dos séculos. Uma prática terrível, terrível, matou muita gente. Era uma das principais terapêuticas da medicina da época. Sangrias, ventosas, vomitórios. Então a pessoa bebia determinadas substâncias para vomitar. Laxantes, a pessoa tinha que evacuar para eliminar o mal, eliminar a toxina. É muito interessante que essas ideias de ter que eliminar o mal, até hoje, essas ideias ainda perduram nas chamadas medicinas alternativas. Então, a medicina da época, sangria, ventosa, vomitórios, diuréticos, laxantes, tudo para eliminar o mal que habitava o sujeito e muitas vezes o paciente ia morrer desses tratamentos. Venenos como o arsênico, o mercúrio eram usados de um modo extremamente liberal. Mercúrio e arsênico para todo mundo. Venenos. Essa era a prática médica do século XVIII. Se você estivesse doente e fosse se tratar num hospital, a probabilidade de você morrer era muito grande. Se uma mulher, em vez de parir em casa, fosse parir no hospital, nenhuma queria parir no hospital. Mas se ela fosse levada a parir no hospital, a sua chance de morrer era muito maior, porque teria uma chance grande de contrair uma infecção ali. Por quê? Porque os médicos desconheciam o valor da higiene, desconheciam a ação bacteriana. Então o médico acabava de fazer o parto de uma mulher e ainda todo sujo de sangue, ia fazer o parto em outra mulher. Desse modo, levava às infecções. O médico era um propagador de doenças. Ir para o hospital no século XVIII era quase que você ter selado o diagnóstico da sua morte. Por isso que as pessoas morriam de medo de ir para o hospital. O hospital não era tanto um lugar para curar os doentes, mas um lugar que recebia aqueles que iriam morrer. Portanto, a prática médico e médico hospitalar era uma prática muito, muito ruim. As terapias eram terapias que faziam mal às pessoas, que pioravam as pessoas. E, surpreendentemente, essas terapias foram usadas durante séculos, durante milênios. Tem um filósofo francês, o Voltaire. O Voltaire tem uma fala dele muito interessante que vale a pena a gente ler aqui sobre os médicos da época. Ele dizia o seguinte: médicos são homens que receitam remédios sobre os quais sabe muito pouco para curar doenças a respeito das quais sabe menos ainda em seres humanos sobre os quais eles nada sabem. Perfeito! O Voltaire definiu o médico do século XVIII. E ele ainda diz mais ainda. O bom médico
O bom médico é aquele que distrai seus pacientes enquanto a natureza cura a doença, né? Então todos nós sabemos, e as medicinas alternativas se valem muito disso, que todas as doenças têm um curso, e algumas têm um curso benéfico. A doença aparece, você está bem, não está sentindo nada, a doença aparece, você fica muito mal. Quando você, por exemplo, come alguma coisa estragada, tem uma infecção intestinal por alguma bactéria, por algum vírus, né? Então você passa muito mal, vomita, tem diarreia, tem dores musculares, pode ter febre. Depois daquele quadro agudo, o que vai acontecer? Você começa a melhorar. E depois de alguns dias você está bem. O Voltaire dizia que os médicos, com seus tratamentos, atrapalha o curso natural das doenças. Ele está cobertíssimo de razão. Isso de ir na onda, surfar na onda do curso natural das doenças, é o que as medicinas naturais, as medicinas alternativas, isso é o que elas mais fazem. Elas surfam na onda do curso natural da doença, coisa que o Voltaire já apontava no século XVIII. O Molière, um século antes, do século XVII, o Molière já dizia que... Molière escreveu aquela peça famosa, né, O Doente Imaginário, né? Quase todos os homens morrem dos seus remédios e não das suas doenças. Está dizendo que está certíssimo, Molière. Os médicos eram muito piores que as feiticeiras, que os curandeiros, porque os remédios dos médicos, o tratamento dos médicos eram mais agressivos, sem os efeitos benéficos. O remédio, o tratamento, só tinha o efeito maléfico, não tinha o efeito benéfico. O curandeiro não, só tinha o efeito placebo, pelo menos não ocasionava a piora, não atrapalhava o curso natural da doença, de algumas doenças, como o Voltaire já alertava. Não era à toa que o Samuel Hahnemann tivesse ficado brabo com esse tipo de tratamento e falado, não, tem que existir um tratamento melhor do que esse, eu não posso fazer sangria num paciente, tirar o sangue de um paciente que está quase morrendo, que muitas vezes eu vou acabar matando esse paciente, que é o que na prática ocorria, né? Então ele se revoltou e eu vou criar um outro modo de tratamento. E ele criou, e foi um sucesso. O Hahnemann começou a pesquisar elementos minerais, vegetais, animais, misturar. Depois, mais para frente, nós vamos falar sobre esse aspecto do Hahnemann. E ele, então, percebeu o seguinte, os meus medicamentos não fazem mal a ninguém. Não fazem mal a ninguém. E a homeopatia se transformou nesse sucesso que é até o dia de hoje. A homeopatia foi um excelente método terapêutico para o século XVIII. Por quê? Porque a homeopatia não causava mal ao paciente. A homeopatia é água. A verdadeira homeopatia é água pura. Água pura. Então ela não piorava o curso, não atrapalhava o curso natural da doença. Você acha que isso é pouco? Na época não era pouco. Na época, se você fosse se tratar com um médico, a probabilidade maior é que o médico te deixar você estropiado ou até mesmo te matar. Então, a homeopatia, ela foi revolucionária, uma vez que ela não oferecia nenhum tratamento ao paciente do ponto de vista científico, não havia nenhuma eficácia, a não ser a eficácia do placebo, mas ela pelo menos não causava mal ao paciente. Então nós podemos dizer que a homeopatia foi um excelente método de tratamento para o século XVIII. No próximo vídeo a gente continua com homeopatia. Até lá, pessoal. Tchau!